Meus irmãos, muito bom dia, Deus vos abençoe. Estamos iniciando mais uma semana e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Espero que o Senhor esteja lhe sustentando e espero que você esteja vivendo uma comunhão plena com o Senhor. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam na semana passada, naquela série no Salmo 102 e hoje, devido ao cronograma da nossa igreja, das nossas pregações semanais, tanto em Arapuca como na igreja de Aragoiânia, nós iremos estar meditando em Atos 20, na nossa sequência de pregações. E em Atos 20 nós vamos ver a igreja avançando crendo, ou a igreja avança quando ela crê. E isso é notório aqui em Atos 20. E hoje, nesta segunda-feira, iniciando nossa semana, nós vamos meditar em a igreja avança após o tumulto e a igreja avança mediante as perseguições. E nós vamos estar lendo do verso 1 do capítulo 20 até o verso 6. Vamos fazer a leitura? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Prófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e os esperaram em Troade. Navegamos de Filipo após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Amém. Veja bem, meus irmãos, aqui diz que Paulo, ele, depois daquele tumulto que houve em Éfeso, depois daquele tumulto que houve, né, que nós sabemos que aconteceu no capítulo 19, aonde alguns artífices que faziam ídolos da deusa Artemis ou Diana, romano ou grego, né? Diana romano, Artemis grego, é a mesma deusa. Eles fazem um tumulto, e o tumulto era para combater Paulo e aquilo que Paulo estava pregando na cidade. Quando aquilo acontece, há um alvoroço na cidade. E aí, um procônsul, ou podemos considerar um prefeito da cidade, ele intervém e conversa com todos ali para pararem com aquele tumulto, senão os romanos iriam intervir na cidade. E Éfeso tinha autonomia. E aí nisso acalma-se a multidão. Paulo não apresenta na multidão porque os irmãos não deixaram que ele apresentasse, né, que ele fosse adiante ali. E aí ele, depois desse tumulto, reúne todos os discípulos da região e faz uma coisa: encoraja-os. Uma coisa que nós temos que ter é encorajamento. Você, mãe, deve encorajar o seu filho. Você, pai, deve encorajar o seu filho ou filha. Você, esposo, deve encorajar sua esposa. Você, esposa, deve encorajar seu esposo. E em todos os sentidos de família, e em todos os sentidos de comunhão, de igreja e de sociedade, nós devemos encorajar uns aos outros a viver dentro da vontade de Deus e fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Paulo estava encorajando essa igreja a não parar de pregar a palavra de Deus, a não parar de caminhar em prol, avançar em prol do evangelho. E isso custaria até a vida deles, como de muitos custou a vida, inclusive de Paulo. E Paulo estava dizendo para eles: olha, não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que vai acontecer com seu corpo. O Senhor está guardando vocês. O
Senhor está guardando vocês para a eternidade, o Senhor estará guardando vocês em todos os momentos. E encoraja-os a manterem firme a posição deles no Evangelho, posição de um cristão. E eu encorajo você também a fazer isso. Não se abaixe para o pecado, não se abaixe para a omissão, não se abaixe para a mentira, não se abaixe para a corrupção, mas mantenha o seu padrão de fé e caminhe. Em muitos momentos você vai ser perseguido, prejudicado, mas não volte atrás, porque o que você não colher aqui, de justiça de Deus, você colherá na eternidade em galardão. E eu vou falar para vocês, receber de Deus é melhor do que receber do mundo. É a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse avanço que a igreja está fazendo. Quando Paulo despede destes irmãos, Paulo sai dali e segue para Macedônia. Por que ele segue para Macedônia e não para Jerusalém? É sentido oposto, porque ele tinha que colher ofertas nas igrejas da Macedônia, em Corinto, Tessalônica, e na Grécia também, em Hierápolis. Em todos esses lugares ele ia passar recolhendo ofertas para levar para Jerusalém devido à fome e à seca que as pessoas estavam passando na região da Judéia. Ele já tinha arrecadado de Éfeso. E o que acontecia? Esses irmãos que são citados aqui, Trófimo, Timóteo, Gaio, são irmãos que passaram a crer no Evangelho por meio da pregação de Paulo ou de alguns dos seus discípulos, e cada um deles representava uma igreja que estava indo com Paulo como testemunha desta oferta que estava sendo levada, porque Paulo já havia falado isso. Que ia acompanhar aqueles homens fiéis que as igrejas escolheram para levar a oferta para a Judéia. E eles fazem isso. Isso mostra que a igreja aqui, ela tinha organização, ela tinha senso de justiça e ela tinha algo que falta muito: honestidade. Honestidade. A igreja avança com honestidade. E Paulo apresenta isso juntamente com esses irmãos. Lucas, que era o médico amado, amigo de Paulo, discípulo de Paulo, ele está relatando todas essas coisas. Quando eles chegam na Grécia, ele fica ali por 3 meses, provavelmente pregando o evangelho, poderia trabalhar para o seu sustento e assim por diante. Mas aí eles iam pegar um barco dali, daquela região, e ir diretamente para a Síria, passando totalmente ali o mar Mediterrâneo. Mas houve uma conspiração dos próprios judeus, compatriotas, que estavam furiosos com a pregação de Paulo, com a vergonha que eles passaram perante o procônsul Galho, aonde eles não tiveram como condenar Paulo. E aí também houve 2 conversões da sinagoga, que foi Crispo e Sóstenes. E nisso eles ficam furiosos com Paulo e queriam matá-lo. Matar Paulo num navio era muito mais fácil, estava cheio de judeus, não tinha muita autoridade romana, jogava por mar e pronto. Quando Paulo descobriu essa emboscada, ele deixa de ir de navio, e assim ele não consegue chegar a tempo para participar da Páscoa em Jerusalém. E ele vai a pé, atravessa o braço do mar Mediterrâneo, entra novamente na região da Ásia, encontram todos em Filipos, todos os irmãos, como Lucas diz, e depois eles gastam 5 dias para atravessar aquele braço ali do mar, e aí eles chegam numa região portuária chamada Troade, onde Paulo havia iniciado um trabalho, e havia uma igreja ali, e ali eles ficam 7 dias. E aqui eu quero dizer para os irmãos, a igreja foi protegida pelo Espírito de Deus, que de alguma forma revelou e mostrou para alguém e deu a eles a descoberta daquela perseguição para que o plano de Deus fosse cumprido. Ninguém, meus irmãos, ninguém vai deixar este mundo ou ser chamado por Deus por meio da morte sem a permissão de Deus. Não era o momento de Paulo e daqueles homens. Então Deus os protegeu. Deus os protegeu e Deus mostrou para eles para não seguir aquele caminho. E a igreja avança com a bênção do Espírito Santo.
A igreja avança quando as pessoas estão sensíveis à obra do Espírito para andar pelo Espírito. Jesus fala sobre isso, que aqueles que, que andam pelo Espírito, eles vão para onde o Espírito manda, eles estão suscetíveis àquilo que o Espírito sopra. E aqui é uma verdade sobre isso. Então eu quero recapitular aqui com os irmãos. A igreja avançou quando houve um tumulto e ela manteve a sua posição. A igreja avança com a organização, com a sinceridade e a honestidade. Nós vemos aqui também. Nós vemos que a igreja avança na sensibilidade do Espírito Santo e ele vai revelando para a igreja o que deve ser feito. E isto vale para mim e para você. Esqueci, a igreja avança encorajando uns aos outros. Quando eu falo igreja, eu falo eu e você, eu não estou falando uma instituição. Então nós avançamos nessas práticas. Pratique isso. Se você não consegue em alguma área, ore a Deus para que Ele te ajude. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. No nome de Jesus, vamos orar? Pai, obrigado por este momento. Cremos no Senhor, cremos no Teu poder e na Tua graça. Aplica a Tua palavra em nossas vidas. Ajude, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados e aqueles que precisam renovar as suas forças no Senhor. Eu oro ao Senhor agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.